Senhor Jesus é o Rei dos santos. Portanto, Ele é o Rei dos reis e o Senhor dos senhores. Esse é o tempo do seu reino, irmãos. Isso é o que vai acontecer. Então tem o reino do Filho do Homem e o reino do Pai. São as duas sessões. É para isso que nós vamos estudar de corpos glorificados, porque não vai ser possível a gente governar em lugares celestes com esse corpinho aqui nosso. Um corpinho afetado por respiração, frio, calor. Um corpo que corre sangue, que precisa se refazer das doenças, da fraqueza. O nosso corpo vai ser um corpo adaptado às realidades e potências do Espírito. É corpo, mas é corpo espiritual. Irmãos, se desse tempo da gente ler Coríntios 15. É tão grande, irmãos. Eu queria dizer para vocês assim: vocês creem nisso? Sim! Vocês desejam isso? Sim! Eu que desejo. Irmãos, se isso aqui não acontecer, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. E se isso não acontecer, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Porque pelo menos os outros homens não têm esperança, mas estão aí vivendo na vida, aí, nos prazeres desses. Nós estamos aqui falando uma coisa que não vai nem acontecer e no final não vamos dar em nada. Então nós somos de fato uns desgraçados e infelizes. Mas nós não somos desgraçados. Nós somos totalmente agraciados. Nós somos os mais felizes de todos. E isso vai acontecer. Seja o Senhor. No reino do Pai, os justos resplandecerão como o sol. Aleluia. É forte. E você vai ser dotado de poderes que você não tem nem ideia. Tá, glória. Hebreus fala dos poderes da era vindoura. Sabe aquilo de andar sobre as águas que Jesus fez? Acalmar os elementos da criação com uma ordem. Sabe o que é você pensar em estar no lugar e seu corpo já está ali? Tudo isso vai acontecer. Porque o seu corpo não vai ser mais um corpo almático, mas sim um corpo espiritual. É corpo, mas adaptado às realidades do espírito. Corpo espiritual não significa que você vai virar um Gasparzinho, fantasma. Corpo espiritual, a melhor ideia que a gente tem é o corpo do Senhor Jesus. Era um corpo que ele podia comer? Sim. Ele podia beber? Sim. Ele podia até ser tocado. Mas olha que interessante, ele podia atravessar a parede, aparecer e desaparecer, resplandecer, ocultar o brilho. Irmãos, se você tivesse ideia... Deixa eu explicar só um conceito aqui para os irmãos, só para atiçar um pouco mais esse gosto de vocês, que é o meu gosto também. E se vocês quiserem saber um pouco mais, eu vou indicar. É Coríntios 15, mas não vai dar tempo da gente ler. Talvez, vamos deixar para amanhã. Deixa eu falar só uma coisa que está lá em Coríntios 15. Paulo fala assim: alguns perguntam, como ressuscitam os mortos? Em que tipo de corpo eles vêm? Aí Paulo diz assim: insensato, como você faz uma pergunta dessa? Você está dizendo que ressurreição é difícil porque não se sabe como pode ressuscitar? Você não vê a semente? Olha, de onde o Espírito Santo iluminou Paulo para tomar o exemplo. Estava na nossa cara o tempo todo. No exemplo da semente. Ele fala assim: quando você semeia, você não semeia a planta que há de ser. Não é verdade? Você semeia um grão, como um simples grão de trigo. Você não semeia o trigo, o pezinho. Você semeia uma semente. A semente é tão diferente do caule e do trigo. Mas eu posso dizer que é outra planta? Não. É a mesma planta. Mas uma é no estado de semente, com a casquinha ali, né? Naquele grãozinho. Outra é o corpo verdadeiro que vai sair de dentro da semente. Irmãos, o que nós somos de verdade não é essa casca aqui por fora. O que nós somos de verdade é o elemento de Cristo que está se constituindo dentro. Na ressurreição e na glorificação, a parte de dentro vai passar para fora. E a parte mortal de fora vai ser absorvida pela parte de dentro. Você está entendendo? Vou dar outro exemplo da pipoca, já que Paulo usou do trigo, eu vou usar da pipoca. Na pipoca, antes de você estourar ela, você tem um grãozinho douradinho envolvendo uma parte branca. A parte branca está dentro, a dourada está para fora. Mas quando ela estoura, você já viu o milhinho quando ele estoura? A parte dourada passa para dentro e aquela branca cobre e permeia por fora tudo. Então o corpo verdadeiro aparece. Você está entendendo? Amados,
Paulo fala de um corpo espiritual. Ele diz que hoje nosso corpo é anímico. Corpo almático, que é também chamado corpo animal. Mas animal vem de ânima. Ânima significa anímico, animado pela alma. Então o seu corpo e o meu corpo hoje, assim como o corpo dos incrédulos, dos judeus, dos cristãos também, o corpo de todos nós, é um corpo onde a nossa pessoalidade, vamos dizer assim, ela se define principalmente na alma. Você tem um espírito onde habita o Espírito Santo, mas você não sente ele fácil. O espírito é tão profundo que você não consegue nem tocar nele direito. Só com muito trabalho do Espírito Santo, fortalecendo o seu homem interior, que é uma expressão interessante da gente estudar na Bíblia. O homem interior se refere às partes do Espírito. Ali o Espírito Santo habita, mora e reina. E ele vai fortalecendo essas partes e a pessoa vai se tornando espiritual. Mas ela está num corpo onde ela tem que experimentar o que Jesus falou. O Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Por exemplo, vocês estão me ouvindo aqui falar. Eu sei que no espírito dos irmãos tem um desejo de experimentar, de viver, de continuar. Mas o seu corpo já começa a sentir sono. Sua mente divaga. Você se cansa. O espírito está pronto. Mas a carne é fraca. Hoje o corpo não é um corpo que ajuda o espírito. Ele é um corpo antagônico ao espírito. Por quê? Irmão, presta atenção nisso aqui agora. Porque o corpo hoje é principalmente sensitivo na alma. Ele reage ao que o seu pensamento pensa, o que a sua emoção sente, o que a sua vontade quer. Ele não consegue tocar direto no seu espírito. Para tocar no seu espírito, ele passa pela alma. Então, se a sua mente está bem lúcida, o corpo também reage lúcido. Se a mente começa devagar, o corpo já vai ficando pesado também. Porque o corpo responde à alma hoje. Está entendendo? Sim. Para Deus conseguir vivificar seu corpo, tocar no seu corpo, ele tem que fortalecer seu espírito a ponto da vida que está no seu espírito permear a sua mente. E a sua mente fica sóbria, lúcida, tocando nas coisas de Deus. Aí até o corpo começa a ser vivificado também. Mas é um trabalho fazer isso hoje, irmãos. Porque a alma é contrária ao espírito. E a alma é a parte que governa principalmente o corpo, porque o corpo está adaptado às potencialidades da alma. Por isso é um corpo almático. Paulo fala. Deu para entender o que Paulo quer dizer com isso? Sim. Corpo almático não é que seu corpo é uma alma. Assim também o corpo espiritual não quer dizer que seu corpo vai virar espírito. Vai ser corpo. Mas é um corpo de uma substância que consegue tocar direto no espírito. Sem a intervenção da alma mais. Você entendeu? Então tudo que seu espírito quiser fazer, o corpo vai conseguir fazer também. Se o seu espírito quiser voar em adoração ao Senhor, seu corpo vai voar também. Se no seu espírito você quiser estar lá com os santos no Japão, porque você tem uma comunhão tão forte, tão firme com o irmão no Japão, o seu corpo não vai ficar aqui com o seu espírito querendo estar lá. Seu corpo desaparece aqui e aparece lá. Porque é corpo espiritual. O termo grego, corpo espiritual, significa um corpo adaptado às potências e às capacidades do espírito. Não tem mais a intervenção da alma, acabou. Você tem uma alma, mas não é ela que governa. A alma está tão harmonizada na ressurreição e na glorificação com o espírito, que o contato do espírito passa direto para o corpo em harmonia com ela. E o corpo está correspondendo 100% a tudo que o espírito é. Por isso que ele corresponde tanto que a parte de dentro do espírito é vista do lado de fora. Então o brilho que você vê, que sai do Senhor Jesus na transfiguração, aquilo ali, irmão, é uma miniatura da nossa glorificação. Onde que estava aquela glória? Escondida dentro do espírito dele. Mas de repente ele estava orando. Os discípulos olharam para ele. E de dentro dele começou a sair uma luz. E o corpo dele começou a brilhar como o sol na sua força. Parecia que o sol tinha descido na montanha do irmão. Mas era Jesus. Ele era Jesus. E ali tem uma ilustração dessa glorificação. Sabe por quê? Porque para você fazer as coisas do Espírito, tocar na sua alma, então tocar no seu corpo, você tem que orar muito. Hoje. Jesus, quando estava no estado de humilhação que nem nós, até ele também, a glorificação dele ocorreu enquanto ele orava. Enquanto ele orava. Então sempre para as coisas do Espírito passar pela alma e tocar o corpo, tem que buscar em oração a presença de Deus para Deus fortalecer essas partes interiores. Mas irmãos, na glorificação não vai ser mais assim. Como Jesus também depois de glorificado, ele não precisava mais orar para aparecer e desaparecer.
Vocês estão vendo que coisa interessante, irmãos? Sim. Esse é o corpo que os santos glorificados vão ter. Um corpo que não morre mais e um corpo adaptado às realidades do Espírito. Quer ver uma outra coisa curiosa? Eu estou dando só insights aqui para os irmãos. Mas olha só, lá em Reis é dito que o profeta Eliseu, quando Geazi tentou enganar Naamã, a respeito da capa lá que ele quis pegar das vestes, ele fez aquilo à distância. Mas o que Eliseu falou? De onde vem Geazi? Teu servo não foi a lugar nenhum. Porventura não fui eu em espírito com você? O que significa fui em espírito? Ele não diz que ele viu só em espírito. Em espírito ele estava vendo tudo. Então, a visão do corpo foi adaptada ao espírito para que ele conseguisse ver. Agora, na glorificação, ocorre o contrário. O corpo é adaptado ao espírito. Não é a visão, não é... Na de Eliseu, o corpo se adaptou, a visão se adaptou ao espírito. Na ressurreição e glorificação, o corpo inteiro é adaptado ao espírito. Então imagine que as coisas que você vai conseguir ver. Eu vou olhar para o Luanzinho, eu não vou precisar conversar com ele. Eu não vou precisar. Se eu quiser, eu posso. Mas eu vou poder ler todos os pensamentos dele. Porque tudo que está dentro dele vai estar acessível. Porque o corpo vai ver como o espírito vê. Você está entendendo, irmãos? Sim, o seu corpo vai estar adaptado a tudo que seu espírito é capaz de fazer. Por isso que Jesus podia estar num corpo que comia, mas se quiser não precisa comer também. Porque é um corpo que é sustentado pela vida imortal do espírito. Se ele quiser, ele pode. Tem irmãos que falam assim, irmão, não vou poder comer lá. Fica tranquilo, você vai poder comer e não vai nem engordar. E se não quiser comer, não vai ter falta também. O que Jesus fez assim que ele ressuscitou e apareceu para os discípulos? Comeu. E o que ele comeu? Qual foi a última refeição que ele fez? Peixe e mel. Irmãos, que coisa! E quando ele queria estar com eles, ele simplesmente aparecia. E quando ele não queria? Tudo que o corpo de Jesus fez, é o seu corpo vai fazer. É um corpo espiritual. É um corpo que as realidades do Espírito conseguem se transluzir para fora e consegue ter correspondência plena. Agora eu vou falar igual Agostinho. Então toma cuidado com o que está se formando no seu interior. Porque o que você é por dentro é o que vai aparecer aquele dia. Alguns santos na glorificação já vão experimentar dor, porque na hora que o que está dentro deles aparecer, eles vão se ver em trevas. Mas é uma treva que começa de dentro. Eles nunca tiveram glória nenhuma para brilhar. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Sim. Mas nós estamos aguardando o dia Aleluia. em que os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Amém. E aí nós vamos nos assentar nos lugares celestes com o Filho do Homem, governando os anjos dos lugares celestes e substituindo os anjos que foram aprisionados no abismo. Porque os postos não vão ficar desocupados. E os reis da terra vão estar onde? Sendo substituídos pelo povo judeu, no reino messiânico do Senhor Jesus. E o próprio Senhor Jesus vai estar num fluxo constante entre o céu e a terra, como a escada de Jacó. E aí aqueles que falam assim, não, mas isso já se cumpre na igreja hoje. A igreja é Betel, Jesus está aqui, os anjos estão subindo e descendo. Olha, irmãos, Jesus não falou assim para Natanael, crereis nos céus abertos e os anjos subindo e descendo. Hoje o nosso caso é de crer ou de visão? Crer. Mas Jesus falou o que para Natanael? Vereis. Então é sinal que essa palavra de Jesus não se cumpriu ainda. Um dia os homens vão ver um fluxo entre o céu e a terra acontecendo. E o sonho profético de Jacó vai se cumprir. Porque Deus prometeu aquela terra para ele e prometeu que naquela terra os anjos vão subir e descer. Isso é uma profecia. Jacó vai ressuscitar para ver essa profecia se cumprindo. Deu para entender, amados? Sim, Ô Senhor amado. Hã? Eu tinha outras coisas para ler aqui. Que hora que é agora, por favor? 8 horas. 8 horas. Vamos mais uns 15 minutinhos. Vamos mais uns 15 minutinhos, 20 minutos só e nós encerramos. Amados, por enquanto essa terra de Israel está debaixo de sofrimento.
Porque o reino não está ali. Porque o Filho do Homem não está entronizado e nem os anjos estão subindo e descendo nele. Quando Jacó sonha aquele sonho, o que Deus fala para ele? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, teu pai. Darei essa terra a você. Então o sonho dos anjos subindo e descendo era uma prova de que quando ele recebesse a terra, os anjos iam subir e descer. Eu pergunto, Jacó recebeu a terra? Não. Os irmãos estão vendo quanta implicação tem em pequenos versículos? O que indica, irmãos, que tem que haver o reino milenar para cumprir essa promessa para Jacó. Porque ele ainda não recebeu a terra. Nem que fosse para cumprir essa promessa, deveria haver o reino milenar. Jacó vai ressuscitar para herdar a terra, junto com Abraão, Isaac e Jacó. E no dia que ele herdar a terra, o sonho dele vai se cumprir. Anjos vão estar subindo e descendo naquela terra. Vai haver um fluxo constante entre o céu e a terra. Eu não estou pedindo para a gente ir lá porque eu sei que os irmãos conhecem a história de Gênesis 28. Mas é uma profecia, irmãos. E quando Natanael estava esperando o reino do Messias debaixo de uma figueira, porque é isso que todo judeu piedoso fazia, e Jesus, quando Natanael afirma que ele é o rei, um rei precisa de um reino, né? Mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o rei de Israel. Aí Jesus falou o quê? Você vai ver os céus abertos. Você não está falando que eu sou rei? Eu vou te falar o que vai acontecer no meu reino. No meu reino, sobre essa terra, os anjos vão subir e descer sobre o Filho do Homem. Vereis. O que indica que Natanael também vai ressuscitar. Deixa eu falar uma outra coisa para os irmãos. Lembra que em Hebreus é dito que José, pela fé, fez menção do êxodo de Israel, que ia acontecer 400 anos depois? É ou não é um ato de fé isso? A pessoa tem que ter fé e ser profeta para falar isso aí. Vocês vão ser cativos, mas Deus vai visitar vocês e vocês vão voltar para essa terra. É um ato de fé. Mas diz que ele fez uma outra coisa pela fé. O que ele fez? Paulinho está falando aí. Deu ordem acerca dos seus ossos. Que estranho, irmãos. Por que dar ordem acerca dos ossos é um ato de fé? Também. Tão verdadeiro quanto o futuro de Israel na terra. O que tem a ver os ossos de José? Por que ele fez ele jurar, dizendo, vocês não vão me enterrar no Egito? Tipo um penhor. Vocês vão me enterrar na terra da promessa. Isso tem a ver com fé. Por quê, irmãos? Ele já vai estar morto mesmo. Mas o que Deus prometeu? Deus prometeu para Abraão, Isaac e Jacó e para os seus descendentes que a terra ia ser deles. Jacó não viveu para herdar a terra. José não viveu para herdar a terra. Mas Deus falou que a terra ia ser deles. Então isso só pode implicar o quê? Que eles vão ressuscitar para herdar a terra. E Jacó queria estar enterrado na terra que é dele quando a ressurreição ocorrer. José estava crendo que ele ia viver de novo na terra que é dele, para herdar aquela terra. Ele nem quis ser enterrado em outro lugar. No que Jacó estava crendo quando ele deu ordem acerca dos seus ossos? Na ressurreição do reino milenar. Aleluia. Os irmãos estão vendo, irmãos? Agora, quem está mais perto do reino, eles ou nós? Nós. Irmãos, é uma grande tristeza para Deus que o nosso coração às vezes ouve falar dessas coisas e não bate forte. Eles estavam longe, mas creram. Estão aguardando. Abraão viu as promessas, diz Hebreus, e o que ele fez? Ele as saudou. Ele abriu os braços para receber elas de longe. E é dito que ele viu o dia do Filho do Homem e começou a exultar. Sabe o que é exultar no hebraico? O que é exultar no hebraico, cara? Rodopiar influenciado por uma forte emoção. A pessoa fica tão alegre, começa a tocar de roda, correr. Já pensou o povo olhando para Abraão em determinado momento, vê o velho correndo, pulando? O que está acontecendo? Ele estava vendo o dia do Messias, irmão. Ele estava vendo o dia que ele vai herdar aquela terra. Porque ele partiu daqui como peregrino. Amados, como isso tem que ganhar o nosso coração? Sabe qual foi a única coisa que Abraão comprou na terra de Canaã? Para dizer que enquanto o rei dele não viesse, ele também não ia ser possuidor? A única coisa que ele comprou nessa terra foi uma sepultura. Para dizer para nós que antes do Senhor Jesus reinar aqui, nós não temos nada nesse mundo.
como o nosso coração se apega a esse mundo. É. Às vezes nós temos tanta esperança nesse mundo. Mas Abraão deu testemunho mostrando que tudo que o mundo tem para ele é uma sepultura, enquanto o rei não vier. Mas quando o rei vier, oh, aleluia, as promessas vão se cumprir, irmãos. Glória a Deus. Vamos logo, hein? Está vendo? Hoje a terra de Israel não tem anjo subindo e descendo, está debaixo de maldição. Por quê? Porque como eu estou falando aqui para os irmãos, o Salmo 1 ao 41 mostra o ungido sendo rejeitado e o povo de Israel sofrendo. Aí o Salmo 42 ao 72, quem é o principal autor? Depois de toda essa digressão, vamos voltar aqui. Do Salmo 42 ao 72, quem são os principais autores? Os Filhos de Coré. Isso aí. E olha que interessante. O Salmo 1 ao 41 descreve principalmente o homem diante de Deus, na sua justiça ou na sua iniquidade. E se o homem é justo ou não, depende se ele aceita ou rejeita o rei. Mas são salmos que tratam do caminho do homem. Isso, irmãos, está relacionado com o tempo de Gênesis. Os 5 livros dos Salmos estão ligados aos 5 livros do Pentateuco. O livro 1 ao 41 é a Gênesis, porque fala do homem diante de Deus, do homem sendo justo ou ímpio, rejeitando o rei. O livro 2, do 42 ao 72, fala principalmente do livro de Êxodo. Sabe por quê? Porque o livro de Êxodo fala da redenção, fala do resgate daqueles que estavam cativos. Não é verdade? O povo de Israel não estava cativo no Egito? Sim. Agora, hoje existe um cativeiro espiritual sobre a igreja e sobre Israel. Por quê? Porque o Senhor não está no trono. Então, no Salmo 42 ao 72, você vê os filhos de Coré falando em profecia do desejo que eles têm de voltar para a terra deles. Você quer ver? Só vamos lá no Salmo 42. Ao regente do coro masquil dos filhos de Coré, como o cervo brama pela corrente de águas, assim, ó Elohim, anseia por ti minha alma. Minha alma tem sede de Elohim, do Deus vivo. Quando entrarei e verei o rosto de Elohim? Sabe, irmãos, quem está escrevendo isso aqui são os filhos de Coré. Os filhos de Coré estão profetizando o tempo. Veja, no Salmo 1 ao 41, o ungido foi rejeitado e o justo passou a sofrer. Essa é a história de Israel desde que rejeitaram o Senhor Jesus. Por isso que no 42 ao 72, o tema principal é eles conseguirem voltar para a terra deles. Eles estão exilados e desejam ser resgatados, assim como o povo de Israel foi resgatado do Egito, eles querem ser resgatados das nações e voltarem para a terra deles. Vocês sabem que o povo judeu está disperso pelo mundo hoje. As 10 tribos e meia estão perdidas, ninguém sabe o paradeiro delas. As 10 tribos e meia, 10 tribos, né? Meia tribo de Manassés incluía, fazendo total de 10 tribos. Estão perdidas pelo mundo. 2 tribos só, Judá e Benjamim, é que perfazem os judeus que estão na Palestina. Mesmo assim, não estão todos lá. Então, o Salmo 42 abre com um clamor, desejando voltar para a terra onde se vê o rosto de Deus. Está conseguindo entender, irmãos? Do 1 ao 41, o rei é rejeitado. O povo passa a sofrer. Isso. E toda desgraça e sofrimento existe porque o rei não está no trono. Isso fala de Gênesis, que também mostra a queda do homem porque rejeitou a soberania de Deus. E como é que termina o livro de Gênesis? Começa com criou Deus e termina com um caixão. E colocaram José no caixão no Egito. Acaba o livro de Gênesis. Por que a morte reinou no fim de Gênesis? Porque o homem desobedeceu a Deus no início. Isso é o que está ilustrado no Salmo 1 ao 41. Agora o livro de Êxodo é a saída. Êxodo, saída. Não ficará no caixão. Deus salvará seu povo. Esse é o livro de Êxodo. E assim como eles estavam cativos no Egito em Êxodo, assim Coré profetiza, os filhos de Coré, na verdade, profetizam que o povo de Israel está cativo das nações. Está desejando voltar para a terra de Israel. Por isso esse clamor, eu sei, irmãos, que a gente lê isso aqui e aplica para nós. Está certo. Nós também temos sede de Deus, mas eu estou falando no aspecto profético aqui.
Eles estão profetizando o dia em que eles vão voltar para a casa de Deus. Olha o que está escrito aqui. Minha alma, quando entrarei, verei o rosto de Elohim, minhas lágrimas foram o meu pão de dia e de noite, enquanto todo dia me diziam, onde está teu Elohim? Isso é o que tem sido falado para o povo judeu, por onde quer que eles vão no mundo. Se esse povo é o povo de Deus, por que tem tanto sofrimento? Se esse povo é o povo de Deus, por que a terra deles não tem paz? Onde está o Deus deles? Você está entendendo? Do Salmo 42 até o Salmo 72, eles estão falando do momento de voltar, de ser resgatados e colocados de novo na terra deles. Isso fala de Êxodo em figura, que eles também saíram do Egito e foram levados para Canaã. Está dando para entender o paralelo? Agora, irmãos, aqui, ele está falando que ele quer voltar. Aí olha que coisa impressionante. O Salmo 42 fala que eles estão distantes da terra. Vamos continuar lendo para os irmãos verem. Entenda no aspecto profético que está sendo falado aqui, porque isso aqui é profecia. E continua. Versículo 4. Lembro-me destas coisas e derrama minha alma dentro de mim, de como ia com a multidão e os conduzia à casa de Deus, a casa de Elohim. Então você está vendo aqui, é um salmo escrito por judeu. O judeu fala que vai na casa de Deus. Nós podemos falar que nós vamos na casa de Deus? Não. Às vezes a gente fala, mas está errado. Nós não vamos na casa de Deus, nós somos a casa de Deus. Porque o Novo Testamento é uma casa espiritual, mas o povo de Israel é o povo da lei. E eles têm que ir na casa de Deus. E quando Deus voltar a tratar com eles, o próprio Deus vai habitar dentro de uma casa física de novo. Por enquanto o pacto com Israel está suspenso, tudo é espiritual, a adoração é espiritual, Deus é adorado em espírito, nem nesse monte, nem em Jerusalém, mas isso é na era da igreja. Quando ele voltar a tratar com Israel, o templo vai ser edificado, o Messias vai entrar dentro do templo e vai ser adorado dentro da casa de Deus. E o judeu vai ter que ir para a casa de Deus. Você sabia que no milênio vai, por exemplo, voltar a ser oferecido sacrifícios de animais de novo? Aí você fala, irmão, mas Jesus não fez todo o sacrifício? Fez, irmão, mas para a purificação de adoração do Espírito, não adoração na carne. E os judeus ainda vão adorar a Deus na carne, as nações também vão adorar a Deus na carne. E tem uma coisa impressionante no livro de Hebreus, capítulo 8, é dito que se aqueles sacrifícios purificavam as coisas no tocante à carne, muito mais o sangue de Cristo purificará a nossa consciência. Então a obra de Jesus, para nós, purifica só o Espírito hoje, porque hoje a adoração também é só no Espírito. Enquanto o pacto com Israel está em suspenso. Mas quando Deus se voltar para Israel, no milênio, e o povo de Israel adorar a Deus no corpo de novo, e as nações também adorarem a Deus na carne e não só no espírito, o sacrifício para purificar a carne vai voltar a ser feito. Por isso que no milênio volta a sacrificar animais. Está dando para entender? Aí eu estou falando, não é, aquilo ali é tudo figurado, porque Hebreus fala que já passou para adoração no Espírito. Mas no milênio ninguém vai adorar só no Espírito. O que está escrito em Isaías 66? Toda carne virá adorar diante do Senhor. Vai ser uma adoração na carne, de novo. Não só em Espírito. As nações vão estar no corpo de carne aprendendo a adorar o Senhor. E como elas são bebês espirituais aprendendo, Deus vai de novo voltar com os ensaios de sacrifícios na carne. Por isso vai imolar bois, vai ter o templo retificado e o próprio Messias vai estar dentro de um templo físico. E o judeu, porque não tem a adoração no Espírito, ele fala, eu vou à casa de Elohim. Nós não falamos, nós vamos à casa de Deus. A gente fala assim, irmão, esqueci o guarda-chuva da casa de Deus na igreja. Irmão, você esqueceu o guarda-chuva na igreja, só se os irmãos comerem ele. Você não vai na igreja, você é a igreja. Você não vai na casa de Deus, você é a casa de Deus. Mas o judeu vai na casa de Deus. Porque ele não tem essa realidade que nós temos aqui. Está dando para entender? Vê como é que a Bíblia é linda? Vê como é que Deus é perfeito? Tremendo. Agora, depois que eles pedem para voltar, vamos continuar lendo. Olha só o Salmo... 73? Não. 42? Não, vamos para o 43. Veja, eu estou falando no aspecto profético. Eles estão clamando, pedindo para Deus fazer justiça e eles poderem voltar. Aí o 43, faze-me justiça, ó Elohim. Irmãos, deixa eu falar uma coisa. A igreja pode pedir por justiça e vingança?
O Senhor Jesus deixou a gente fazer isso? Não. Então esse salmo aqui é para Israel ou para a igreja? Você pode orar falando, faz-me justiça? Já fez. Irmão, nossa justiça já foi feita. Está entendendo? Nós estamos na era da graça, não podemos orar por vingança, mas o judeu pode. Então é um salmo do que eles vão falar aqui. Faze-me justiça, ó Elohim, e defende a minha causa. Irmãos, há uma causa. A terra é deles. A ONU quer dizer que a terra não é deles, quer dar a terra deles para palestino. Você abre o Corão, não tem uma menção da cidade de Jerusalém. A Bíblia tem mais de 700 menções. E contudo, a ONU e o Vaticano quer falar que é dos muçulmanos. Mas a causa é de quem? É deles. Mas por que eles estão dispersos, irmãos? A resposta está no Salmo 1 ao 41. Eles rejeitaram o ungido. Por isso estão dispersos e sofrendo. Mas aqui, veja só, do Salmo 42 ao 43, Deus começa a visitar eles e constitui um remanescente que começa a clamar: ó Deus, ó Deus, ó Deus. Está entendendo? Aí chega o Salmo 44. Eu não estou lendo todo o capítulo para não ficar longo, tá, irmãos? Falei que eu vou falar só mais 20 minutos. Depois os irmãos podem ler nessa forma mais com detalhes, vocês vão enxergar tudo que eu estou falando aqui. No 44, eles começam a falar do sofrimento deles entre as nações. Eles estão clamando, pedindo para voltar, e aí no 44 eles começam a sofrer como ovelhas levadas ao matadouro. Irmão, o que foi o holocausto de Hitler? Se não o cumprimento do que está no Salmo 44. Ao regente de coro, Masquil dos filhos de Coré: ó Elohim, temos ouvido com nossos ouvidos, nossos pais nos têm dito, uma obra portentosa fizeste em seus dias. Você sabia que os judeus até hoje, os que realmente creem nas promessas do pacto, falam: por que Deus operou tantos milagres lá atrás e agora conosco ele não faz nada? É o mesmo dilema do salmista no 44 aqui. Você sabia que a pior resposta que você tentava dar para um judeu era explicar o sofrimento dele à luz do que ele via que Deus fez no Antigo Testamento? Quando eles estavam nos campos de concentração, a pergunta era: onde está nosso Deus? Por que Hitler está fazendo tudo o que faz conosco e parece que Deus não está vendo? É o que o salmista está falando aqui. Ouvimos falar que no passado fizeste coisas maravilhosas. Nos dias da antiguidade, para plantá-los, expulsaste com a tua mão as nações, abateste os povos para fazê-los arraigar, ainda que não por sua espada herdaram a terra, nem seu braço lhes deu a vitória, mas tua destra, teu braço e a luz do teu rosto, porque te agradaste deles. Tu és o meu rei e meu Elohim, ordena a salvação de Jacó. Eles estão pedindo, porque eles não entendem. E por que eles não entendem? Porque o véu está posto sobre eles. Eles não entendem porque Deus não intervém. Um dia eles vão entender. Contigo derrubaremos nossos inimigos. Em teu nome pisaremos nossos adversários. Não confiarei no meu arco nem a minha espada. Aí você começa já a perceber aqui, irmãos, que começa a surgir. Irmãos, vocês estão conseguindo me acompanhar? É de forma profética isso que eu estou falando. Há um segmento profético do 42. No 1 ao 41, eles rejeitam o Senhor Jesus e passam a sofrer. Isso é o grande tema do Salmo 41. Do 42 em diante, eles começam a clamar querendo voltar para a terra de Israel. Depois eles começam a pedir justiça. Por fim, no coração deles começa a surgir o desejo de confiar apenas em Deus. Isso é o que está acontecendo nos nossos dias agora. Há um remanescente judeu, messiânico, que tem visto que não é com alianças com a ONU, não é com arco, com espada que eles vão conseguir nada. Não confiarei no meu arco, nem a minha espada me salvará. Porque és tu o que nos livras dos nossos opressores. Você está entendendo? Está surgindo no coração, profeticamente aqui, um desejo de confiar apenas em Jeová e no seu Messias. Aí olha que interessante. Versículo 9. Mas agora nos tens rejeitado. Ele vai falando de tudo que ele espera que Deus faça, que ele confia apenas em Deus. E aí no 8, antes do 9, fala: em Elohim nos gloriaremos todo dia e louvaremos teu nome para sempre. Selá. Selá significa uma pausa para refletir. Bom, isso é o que vai acontecer. Mas por que por enquanto não acontece? Por isso que ele dá um selá, uma pausa. Aí o versículo 9 fala: mas agora nos tens rejeitado. Agora é o tempo deles agora. Israel permanece como nação rejeitada, não o meu povo.
nos tem rejeitado e confundido. Já não sais com nossos exércitos. Faz-nos retroceder ante o adversário, e os que nos aborrecem nos saqueiam. Entregaste-nos como ovelhas ao matadouro. Aqui está a história do holocausto, profetizada. E nos tens espalhado entre as... É ou não é uma verdade? Tens vendido o teu povo debalde sem exigir nenhum preço por eles. Converteste-nos em opróbrio para nossos vizinhos, em escárnio e zombaria de quanto nos odeiam. Puseste-nos como refrão entre as nações, como objeto de zombaria em meio dos povos. Cada dia minha vergonha está diante de mim, e a confusão cobriu meu rosto pelo grito que me vitupera, me desonra por causa do inimigo e do vingativo. Bom, irmãos, aí vai descrevendo todo o sofrimento deles. Versículo 23. Desperta, Adonai, porque dormes. Eles não sabem. Porque dormes. Revela-te, não nos abandones para sempre. Mas Deus não vai abandonar eles para sempre mesmo. Por que escondes o teu rosto e te esqueces da aflição e da nossa opressão? Porque nossa alma está angustiada até o pó e nosso corpo prostrado na terra. Levanta-te, ó ajuda nossa, e redime-nos pela tua misericórdia. Eles começam a entender que é Deus que tem que fazer uma obra por eles, que eles não conseguem ser justificados pela lei. Está dando para entender? Aí olha que interessante. Nesse íntere que eles estão sofrendo opressão espalhada entre as nações, o Salmo 45 fala de um casamento. Começa a falar de um casamento. Sabe até quando vai durar a opressão deles? Até o anticristo chegar. O anticristo vai ser o último rei gentil que vai oprimir eles. Muito mais do que Hitler, muito mais do que qualquer outro que já fez isso. Muito mais do que a Síria, do que Nabucodonosor, do que os romanos. Aí entra o Salmo 45 falando de um casamento. Quem que você acha que está sendo profetizado aqui no 45? Enquanto os judeus estão sofrendo na terra, na culminação da perseguição do anticristo, ocorre um casamento em outro lugar. Começa a ocorrer um casamento. A união de Cristo com a sua noiva. Não com a igreja total. Com a noiva, que são os vencedores da igreja. Aí depois do casamento, que começa a ocorrer no arrebatamento dos vencedores, e a festa do casamento, que vai ser o milênio, mais tarde, porque o casamento, a troca de aliança, o ajuntamento e união, ocorre no arrebatamento. Mas a festa é só no milênio. Enquanto os judeus estão sofrendo a perseguição no 44 e a igreja está casando no 45, a igreja não, os vencedores da igreja, olha o vício. Os vencedores da igreja estão casando no 45, aí abre o 46. Está dando para entender? Cristo já se uniu com os vencedores e agora ele está vindo com os vencedores salvar o povo judeu do anticristo. E aí ocorre o Armagedon. E aí começa a ocorrer o cântico de alamote, de contraponto, de terremoto e juízos. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Quem está cantando isso? O povo judeu que estava rejeitado. O que mudou, irmãos? É que agora passou a era da igreja. Passou a era da graça. Deus se voltou para Israel. E quando ele se volta para Israel, ele vem socorrer aqueles que estão cercados pelo anticristo. E aí ocorre tudo que a gente leu até agora. Mas vamos continuar lendo 46, de onde a gente havia parado. Versículo 5. Elohim, no contexto, lembra da sequência do Salmo. Agora eles já estão sendo perseguidos pelo anticristo e não tem saída para eles. Eles já estão entendendo que é só a misericórdia de Deus que vai salvá-los. É assim que termina o 44. Aí ocorre o arrebatamento, começa a acontecer o casamento, embora a festa vai ser mais tarde. É a ceia das bodas do Cordeiro, que é o milênio. Mas o casamento começa a ocorrer ali. E aí Cristo volta com a sua noiva para pelejar pelo povo judeu. Amados. É uma noiva guerreira. É a hora da noiva colocar a botina. É a hora dela tirar o vestido e calçar o coturno. Colocar a espada e o escudo e vir junto com ele. Aleluia. E aí vai começar a acontecer o Salmo 46. Terremoto.
Os pés do Senhor Jesus com seus vencedores tocam o Monte das Oliveiras, ele racha de cima e embaixo, um terremoto planetário acontece, montes sobem, montes descem, e o povo de Israel diz: Yahvé dos exércitos está conosco. Aleluia. Finalmente ele voltou para nós. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Aleluia. Mas quem que é o Deus de Jacó? Jesus de Nazaré, que eles rejeitaram. Oh, irmãos, que dia vai ser esse? E aí sabe o que vai acontecer? A cidade de Jerusalém vai estar cercada, sem saída, mas eles vão ver que Elohim está no meio dela de novo. Antigamente ele abandonou a cidade, dizendo: nunca mais vereis meu rosto. Mas agora ele voltou para ela. Até que venhais a dizer: não vereis meu rosto, mas agora ele está no meio dela de novo. Elohim a ajudará ao clarear da manhã. Irmãos, tem sido uma longa noite, tanto para os judeus como para a igreja. Por isso que todo momento, não importa o horário que você parte o pão, em memória do Senhor, você chama isso de... do quê? Ceia. A ceia você toma de manhã ou de noite? Toma de noite. Por que chama ceia? Tem irmãos que partem o pão de manhã, mas por que sempre é chamado de ceia? Porque desde que o sol da justiça foi embora, a noite começou. E já faz 2000 anos de noite. Quando Judas traiu Jesus, João coloca uma nota: tendo ele recebido o bocado, saiu, e era noite. Uma noite que nunca amanheceu ainda. É sempre inverno, nunca Natal. Muito bem lembrado, Gabi. É como em Nárnia. Aqui é sempre inverno, mas nunca tem Natal. É sempre noite, sempre ceia, não importa o horário. Mas vai chegar a hora do café da manhã. Vai chegar a hora do clarear da manhã. Deus a ajudará ao clarear da manhã. Quando que clareia amanhã? Quando o sol nasce. Quando o sol da justiça voltar para eles, chegou amanhã. Deus ajudará ao amanhecer, ao clarear. Eles vão ver ao amanhã. E aí continua. Agitam-se as nações ficam preocupadas. Imagine, irmãos, estavam achando que iam triunfar. De repente, claro, de uma cruz no céu. Não é possível. É possível. O sinal do escândalo da cruz no céu. Você já pensou, irmãos? Agitam-se as nações, abalam-se os reinos. Ao levantar a sua voz, a terra se derrete. Agora você entende os versículos de Isaías. Sacudir a terra se derretendo. Esse se derreter aqui, sabe por quê? Porque ele vai descer o Monte das Oliveiras, ele vai rachar. Lá em Zacarias diz isso. É que eu queria ler com vocês esses versículos. Vocês estão cansados? Não! Dá pra gente ler esses versículos? Sim! Vamos lá em Zacarias. Segura aqui no Salmo 46. Zacarias 951. Muito bom, Gabi, obrigado. Vamos ler aqui a descrição primeiro no capítulo 12 sobre esse cerco. No capítulo 12 diz assim, versículo 1: Carga de Yahvé sobre Israel, assim diz Yahvé, que estendeu os céus, colocou os fundamentos da terra e formou o espírito do homem em seu interior. Eis que eu converto Jerusalém em copo embriagador para todas as nações. Isso é o que está acontecendo agora. Ninguém entende por que não há paz em Jerusalém. Todo mundo tenta solucionar o problema e fica bêbado. Fica louco sem entender o real problema. Todos que tentam ajudar se ferem. Mas quando haja assédio contra ela, contra Jerusalém, também o fará contra Judá.
naquele dia eu porei Jerusalém por pedra pesada a todos os povos. Desde hoje esse peso já se sente. Você sabia que de 1/3 de tudo que a ONU gasta no mundo inteiro com as nações, 1/3 é só para a cidade de Jerusalém? Ela é a cidade mais pesada do mundo. Não é Nova York, não é Munique, não é Moscou, não é Berlim. É Jerusalém. E aí continua. Naquele dia eu porei Jerusalém por pedra pesada a todos os povos. Todos que tentem carregá-la serão despedaçados, mesmo que se juntem contra ela todas as nações da terra. Irmãos, está falando daquele dia. Já tem começado a acontecer. Naquele dia vai ser mais ainda. Agora vamos para o capítulo 14. Quando esse cerco estiver se dando, quando Deus vier ajudá-la, Zacarias descreve o momento no capítulo 14. Vamos ler do versículo 1 ao 5. Esse é o momento que o Salmo 46 está profetizando. Eis que vem o dia de Yahvé, e no meio de ti, Jerusalém, né, serão repartidos os teus despojos, porque eu reunirei todas as nações para combater contra Jerusalém. Isso Deus está fazendo por quê? Na sua soberania Ele está permitindo isso, tanto para julgar essas nações, como também para levar o seu povo à conversão. Para que eles saibam que a vitória não vem pelo braço deles, nem pelo braço da carne, que eles precisam crer em Jesus como Messias, a única salvação deles. Contra Jerusalém. E a cidade será conquistada, e as casas serão saqueadas, e as mulheres serão violadas, e metade do povo irá em cativeiro, mas o resto do povo não será cortado da cidade, é o remanescente. Depois Yahvé sairá e combaterá contra aquelas nações, como quando combateu no dia da batalha. Se você estudar que dia é esse aqui, é o dia da batalha em Josué, que ele fez o sol e a lua parar no meio do céu. Vai acontecer de novo. E fez granizos cair sobre o povo. Vai acontecer de novo. O sol e a lua vai parar de novo, e agora dessa vez não vai dar nem claridade. E de novo Yahvé combaterá como combateu nos dias de Josué. E continua. Naquele dia seus pés pousarão sobre o Monte das Oliveiras, que está de frente a Jerusalém, ao oriente. O Monte das Oliveiras será partido pelo meio, restando um grande vale do nascente ao poente. A metade do monte se apartará até o norte, a outra metade ao sul, e o vale de Inom ficará bloqueado, porque o vale entre os dois montes chegará até Azal, e vós fugireis como quando no terremoto nos tempos de Uzias, rei de Judá. E virá Yahvé meu Elohim com todos os seus santos. Quem são os santos que virão com Yahvé? Aleluia! Os vencedores da igreja. Virá Yahvé meu Elohim com todos os seus santos. Por isso que no capítulo 19 de Apocalipse fala: viu um céu aberto e um cavalo branco, e seguiam os exércitos do céu. Montados também em cavalos brancos. Irmãos, que coisa linda. Deixa eu perguntar, você quer estar lá? Aleluia. Nós temos que vencer, irmãos. Aleluia. Essa é a nossa esperança. Virá o Senhor meu Deus. Então, esse é o momento que Deus ajudará ao clarear do dia. Vamos voltar lá agora no Salmo. Agora, quando ele fizer isso e o monte rachar, eu queria ler com os irmãos a questão do monte rachando. Sabe o que vai acontecer? Vai vir um exército, se eu não vou ler, não vai dar tempo. O exército da Rússia vai vir do norte. E em Joel é dito que o exército da Rússia vai ser jogado para o deserto do sul. E o Senhor vai fazer a carne deles apodrecer no deserto. Vai vir um exército do ocidente e o Senhor vai jogar eles no oriente. E vai vir um exército do oriente e o Senhor vai jogar os corpos deles no mar. Mas tem uma parte desse exército oriental que vai estar no sul, na Idumeia, em Petra, em Edom, em Bozra. Grande parte desse exército vai estar no sul. Eu não tenho um mapa aqui, talvez amanhã a gente projete um mapa para mostrar para os irmãos. O vale de Jezreel é um vale que começa no norte da terra de Israel. E ele está entre o Monte Carmelo e o Monte Tabor. O Monte Tabor e o Monte Carmelo. E passa um vale entre os dois montes. Esse é o vale de Jezreel. Napoleão Bonaparte esteve nesse vale e disse que ali é o melhor campo de batalha do mundo que existe. Porque cabe muita gente para se enfrentar em trincheiras.
Esse é o vale por onde as hordas do anticristo vai começar a se reunir no norte para descer. Vão vir do ocidente, da Europa e do norte, vão descer por ali. Aí o vale de Jezreel desce, e quando ele passa perto do monte Megido, ele vira no vale de Josafá. É por isso que em Joel 3 é dito que as multidões se reúnem no vale de Josafá. O vale de Jezreel é um vale só, passando pela cordilheira, descendo até o Megido. Quando ele desce um pouco mais para baixo, ele chega no vale de Cedron, que é o vale que está entre o Monte das Oliveiras e Jerusalém. Esse vale de Cedron foi o vale que Jesus atravessou quando ele saiu da porta com os discípulos na noite da traição. E é o vale por onde ele vai subir de novo para a cidade. Ele vai descer no Monte das Oliveiras, veja só, ele desce embaixo, no Monte das Oliveiras, mas ele vai guerrear, irmãos, estendendo o poder da sua vitória até o norte, destruindo as nações no vale inteirinho. Ele vai subir, derrotando as nações do norte, jogando os corpos dela para o deserto no sul, está escrito. E depois ele vai vir com o seu exército triunfante e vai guerrear até Bosra. Bosra, ela fica numa região de Edom, abaixo de Jerusalém, no deserto da Idumeia. Como se Jerusalém estivesse aqui, Bosra está aqui, ó, lá embaixo. Aí sabe o que vai acontecer? Vai ser tanta cabeça esmagada das nações inimigas. Diz que o povo judeu nessa hora vai se esconder. E lá em Isaías, a gente vai ler amanhã no capítulo 25, Deus fala assim: esconde-te, povo meu, esconde até que a ira de Jeová tenha passado. Eles não vão ver a liquidação que Deus vai fazer. Quando ele sair do esconderijo, irmão, só vai ter cabeça esmagada e gente morta. Vai ser nesse vale que vai acontecer que o sangue... Vai ser tanta gente que vai morrer que Apocalipse 14 fala que o rio de sangue vai ser a altura dos freios dos cavalos durante 300 quilômetros. Vai ser como uvas de vinho na pisada. Você fala, misericórdia, mas você sabe quem está morrendo lá? Os que adoraram o anticristo. Os que tiveram a audácia de dizer: nós não queremos que este reine sobre nós. Juízo. Nós vamos combatê-lo. É aqueles que vão ver Cristo encarnado, glorificado, vitorioso, voltando para falar: nós não queremos. Nós lutamos contra ele, nos unimos ao anticristo e ao diabo, mas nós não vamos nos sujeitar a Deus. Esses vão ser esmagados como uva na vítima. Irmão, sabe por quê? Glória a Deus. Porque ele é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Então, muita gente vai morrer. Vai morrer muita gente, porque para o sangue chegar à altura do freio dos cavalos, que é mais ou menos aqui, durante 300 quilômetros, é muito sangue. Sabe o que vai acontecer nessa hora? Isaías 63 descreve a hora que Jesus tiver ido lá no sul. Ele vai esmagar cabeças, irmão, por todo o vale. O Salmo 110 chama ele de esmagador de cabeças. Porque é essa hora que ele vai fazer isso. É essa hora. Você conhece Jesus como Salvador. Você conhece ele como esmagador de cabeças? Ele é o esmagador da cabeça do crânio cabeludo do pecador. O Salmo 68 fala: tu quebraste o crânio cabeludo do ímpio. Irmãos. Todo mundo conhece o Cordeiro. Mas vai ter que conhecer ele. Bendito seja o Senhor. Ele é o leão vitorioso da tribo de Judá. E ele vai descer em Bosra. Agora vamos lá. Vamos lá, irmãos. Vamos lá, vai. Eu acho que já passou o sono de alguns. Vamos para Isaías 63. Vamos ver a descrição dessa hora. Deixamos o... Ai, meu Deus. Salmos... Não, Isaías 63. Irmãos, Deus deixou isso escrito para a gente ler. Deus deixou isso escrito para inflamar nosso coração. Se isso aqui não mexe com a gente, irmãos, então comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Mas nós vamos comer e beber sem morrer. Porque nós cremos nisso. Amém. Capítulo 63, versículo 1 em diante. Quem é este que vem de Edom? Isaías está sobre a cidade de Jerusalém olhando para o sul. Para a região, na verdade, sul-oeste.
Ele está olhando. Sudoeste é a região sul-oriental ou é sul-ocidental? Ocidental. Então o que é? A região sul-oriental fica se chamando como? Sudeste. É sudeste. Sudoeste é ocidental. Sudeste é oriental. Então Isaías está olhando para o sudeste. E o que ele vê? Ele vê Edom. Mas a hora que ele olha para Edom, para aquela terra deserta, vermelha, ele vê alguém mais vermelho que a terra. Com a veste toda vermelha de sangue. Sabe que Edom significa vermelho, né? Sabia disso? A palavra Edom significa vermelho. Por que Edom significa vermelho? Porque Esaú gostava de uma carne vermelha. Gostava de um guisado de vermelho, de lentilhas. E Deus deu a ele o nome de Edom. Esaú significa peludo e Edom significa vermelho. O peludo que gosta de vermelho. E lá nessa terra vermelha do peludo, Deus vai encher a terra de sangue vermelho, esmagando crânios peludos. Deus é um Deus de humor, como diz o irmão Christian Shea. Para quem gosta de carne vermelha, ele dá uma terra vermelha. Como esse homem que gosta de carne vermelha e gosta de carne na terra vermelha, enche essa terra de crânios pecadores cabeludos, o Salmo 68 diz que ele esmaga o crânio cabeludo do pecador na terra de Edom. E quando Isaías olha para a terra vermelha, ele vê alguém paladino vitorioso, mais vermelho do que a terra vermelha. Quem é este que vem de Edom? De Bozra, uma das principais cidades de Edom, com roupas avermelhadas. Quem é esse magnífico em suas vestimentas? Quem marcha na grandeza do seu poder? Isaías está vendo, irmãos, tenta imaginar um pouquinho, vamos ser um pouquinho criança, usa a sua imaginação. Isaías está vendo o momento do Senhor Jesus retornando vitorioso de Edom, marchando como um general que acabou de ganhar a guerra. Aleluia. Essa hora aqui é a hora que os judeus já saíram das tocas. Cadê todo mundo que ia nos matar? Não restou ninguém. Nosso Elohim pelejou por nós. Mas quem é Elohim? Os que estiverem dentro da cidade escondidos não vão ver a guerra. Sabia disso? Eles vão ficar escondidos dentro da cidade e o Senhor fazendo o extermínio do lado de fora. Quando o Senhor vier marchando para tentar entrar em Jerusalém, as portas vão estar fechadas e vai ser anunciado que a guerra acabou. E eles vão falar, mas como? O vitorioso venceu. Mas quem é Elohim? E vai ser dada uma ordem na hora que ele chegar perto do portão. Levantem as portas eternas. Levantem para que entre o Rei da Glória. E o povo de dentro da cidade vai gritar, quem é o Rei da Glória? E para surpresa deles, o Rei da Glória é o Nazareno crucificado. O Rei da Glória é Yahvé dos exércitos. Mas quem é Yahvé dos exércitos? Jesus de Nazaré. Ele é o Rei da Glória. Ele voltou para adentrar na cidade que é dele. Levantem as portas eternas para que seja recebido o Rei da Glória. É aqui, irmãos. Só que Isaías está vendo ele voltando. E o povo judeu está escondido na cidade ou dentro dos vales por onde sair para se salvar. Mas Isaías fala, quem é magnífico, esse magnífico em suas vestimentas? Quem marcha na grandeza do seu poder? A resposta, eu, o que sentencio com justiça, poderoso para salvar. E a pergunta, ele olha para a terra de Edom vermelho e vê que esse guerreiro está mais vermelho do que a terra vermelha. Por que estão vermelhas as tuas vestimentas e a túnica como que tem pisado no lagar? Eu sozinho tenho pisado no lagar, e dos povos ninguém havia comigo. É claro, dos povos nenhum. Havia a sua igreja, que não é contada entre os povos. Os seus vencedores, né? Da igreja, na verdade. Não toda a igreja também. Mas eles não são dos povos. Esmaguei-os com a minha ira, e os pisoteei no meu furor, e o seu sangue salpicou as minhas vestimentas. Porque o dia da vingança está em meu coração. Esse é o dia da retribuição de Deus. Como a gente falou ontem, é o dia em que Yahvé toma as rédeas do juízo da mão. E o ano dos meus redimidos é chegado. Olhei e não havia quem ajudasse, e me maravilhei que não houvesse quem me sustentasse. Mas me susteve minha ira,
e meu braço me deu a vitória. Pisoteei povos. Em minha ira, embriaguei-os com minha indignação e derramei o seu sangue na terra. Aleluia. Você pode dizer aleluia por isso? Aleluia! Aleluia, irmãos. Porque não tem ninguém bonzinho morrendo aqui, não. Aqui quem vai estar morrendo é aqueles que ousaram ver a glória retornando e falar, nós vamos encarar, mas nós não vamos nos dobrar. Então Jesus fala na parábola das minas, quanto a estes maus que não quiseram que eu reinasse, trazei-os aqui e matai-os na minha presença. Você está entendendo? Essa é a hora. E quando ele estiver fazendo isso, agora eu prometo que é para terminar. Abacuque 3. Vamos lá para Abacuque 3 agora. Depois eu vou embora, irmão. Vocês não vão me ver mais mesmo? Não. Aí vocês falam, não demorou. Deixa eu usar. Abacuque. Abacuque, cujo nome significa abraço, fala do dia em que Deus vier abraçar em reconciliação com toda a terra. Mas esse dia do abraço é também o dia da vingança de Deus antes de que ele possa se unir eternamente ao seu povo. Por isso Abacuque fala, ele já começa com uma dúvida: por que o justo sofre, o ímpio prospera? Por que, irmãos? Há motivos. E aí no capítulo 3 ele fica angustiado com isso, até que Deus mostre o fim de todas as coisas. E o fim de tudo é o dia da vingança de Deus, da justa retribuição. Então Abacuque 3 vai descrever para nós a segunda vinda de Cristo. Dá para entender que Abacuque viu o Armagedon também? Por isso que depois lá no final a gente gosta de cantar esses cantos, né? Ainda que a figueira não floresça. Aí você canta, eu confio no Senhor. Sabe por que Abacuque conseguiu confiar no Senhor? No começo do livro ele estava preocupado. O ímpio está fazendo tudo. Clama justiça e não se ouve. Judá está pervertido. Aí Deus fala que vai trazer os caldeus para lidar com Judá. Ele fala, não, Senhor. Eu estou falando de injustiça. Agora o Senhor vai pegar um povo pior do que o nosso para lidar conosco? Esse povo que merece mais justiça do que nós. Deus fala para ele, Abacuque, calma. Eu vou te mostrar que no final a minha justiça vai lidar com tudo. Não ficará nada sem ser retribuído. E aí no capítulo 3 Deus começa a mostrar o Armagedon para ele. E quando ele vê o triunfo final do Senhor no Armagedon, depois ele canta. Ainda que a figueira não floresça. É mais ou menos o que o Billy Graham falou. Eu estou em paz, eu sei que tudo vai ficar bem. Eu já li o último capítulo da Bíblia. Entendeu? Por que Abacuque podia descansar mesmo que ele morresse, mesmo que não houvesse ninguém por ele, mesmo que a videira não produzisse, que o produto da oliveira mentisse, mesmo que não houvesse ovelhas e gado? Por que ele podia descansar e falar, ainda assim eu me alegro no Senhor? Porque ele viu como tudo vai acabar. Irmãos, sabe por que a gente fica sofrendo com as injustiças desse mundo, se queixando, murmurando? Ai, que governo difícil. Ai, que o Lula. Ai, que não sei o quê. Ai, que dificuldade. Ai. E a cabeça vai baixando. Sabe por quê? Porque nos falta ler a palavra profética. Se você gastasse mais tempo orando e lendo a Bíblia, Meu Deus. se eu e você gastasse mais tempo estudando as escrituras proféticas, o nosso coração não ia se abater. Porque ia ser colocada a esperança da salvação como um capacete na nossa mente. Aleluia. A esperança da salvação guarda o nosso coração de esfriamento e de desvio. Verdade. Foi o que fez Abacuque cantar, mesmo que eu morra, mesmo que não haja fruto, mesmo que a videira não produza, eu me alegro em Yahvé. Mas ele precisou ver o Armagedon primeiro.
Então não se tristeça por ver essas coisas. Isso aqui é para alegrar o seu coração. É para você poder cantar como Abacuque. Porque senão você vai ficar dizendo que o Lula não é um bom governo, que era o Bolsonaro que devia governar, e que não sei o quê, e que a vida está difícil. Vamos ver como tudo vai acabar, irmãos. Aleluia. Aí você vai ter força para passar pelo vale. Capítulo 3. Lembra que o Salmo 46 fala que naquele momento Yahvé fala e a terra derrete. Uma outra coisa que vai acontecer também, irmãos, não é só terremoto cataclísmico global e destruição das hordas inimigas, mas até mesmo a geografia do mundo vai ser alterada pela própria glória de Deus, que vai derreter montanhas como o fogo derrete a cera. Já pensou? Eles estão preparando bomba nuclear para jogar num homem que, quando ele caminhar, o Himalaia vai derreter igual cera na presença dele. Os montes vão começar a se contorcer igual cera no fogo. É Abacuque que vai falar isso. Vamos ler aqui. Oração do profeta Abacuque por pecados de ignorância. Pela ignorância do seu povo que não enxerga isso. Aqui tem uma tradução muito diferente de tudo que vocês vão ler na tradução de vocês, se vocês não estão lendo a textual. Mas eu não vou nem explicar, tá? Prometo que eu não vou falar desse versículo, eu vou passar reto. Ó Adonai, tenho ouvido a tua notícia e fui aterrorizado. Contemplei as tuas obras e estou atônito. Ai, claro, se Deus mostrasse o Armagedão para qualquer um de nós aqui, eu garanto para vocês, ia nos deixar atônitos, mas ao mesmo tempo fortalecidos. Entre dois seres viventes serás conhecido. Serás reconhecido quando se aproximarem os anos. Serás claramente revelado no tempo assinalado. Esse é o versículo que eu não vou comentar, tá? Quando minha alma se encontra atribulada em meio da ira, recorda-te da misericórdia. No meio da ira, lembra-te da misericórdia. Soprano e tenor. No meio do tenor da ira, lembra-te do soprano da misericórdia. No meio das montanhas descendo, a montanha subindo. No meio de tristezas e cabeças esmagadas, há cânticos de alegria. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Elohá vem desde Temã. Sabe onde é Temã? Do lado de Boza. Abacuque está tendo a mesma visão. Mas olha como é que ele vai descrever ela. O santo do Monte Parã. Elohá vem de Temã e desde o Monte Parã. O seu esplendor cobre os céus. Aqui quando fala que ele vem desde Temã ao Monte Parã, significa que o brilho dele, igual aquela questão do Sinai que a gente falou, se o brilho dele que cai sobre Temã, em Edom, resplandece até o Monte Parã. E a sua luz cobre os céus, e a terra está em plena de seu louvor. O seu resplendor é como o sol, raios de luz saem da sua mão. Tenta imaginar isso, irmãos. Tenta imaginar o Senhor Jesus saindo raios de luz da mão dele. Ali está oculto. E aí você pensa assim, olha que coisa impressionante que Abacuque fala. Ele diz que tudo isso que você está vendo é onde está escondido o poder. Ainda não é o poder desvelado. É o poder restringido ainda. É o poder, ali está escondido o seu poder. Continua. Adiante dele marcha a praga. Sabe por quê? Porque os exércitos do anticristo, lá em Zacarias 14, os irmãos podem ler depois, diz que eles vão estar de pé e as órbitas dos olhos deles vão cair para fora do olho e a língua vai apodrecer com eles ainda em pé. Por isso vai haver uma praga do Senhor que vai fazer eles derreter igual se estivesse coberto de lepra. Adiante dele vai a praga, marcha a praga. A mortandade segue os seus passos. Detém-se, mede a terra e lança um olhar. As nações são estremecidas, as montanhas antigas desabam, abatem-se os montes antigos. Os seus caminhos são eternos. Ou seja, ele vai passando, irmãos, e os montes vão abrindo ala, caindo, derrubando, vai derretendo as montanhas. Esse é o Senhor que nós estamos esperando.
É. Você se alegra, irmãos? Vamos exercitar a imaginação e pensar nisso? Amém. Eita glória. Irmãos, é isso que nós vamos ver. Mais poderoso que qualquer herói. Que Superman ficou para trás. Lanterna Verde. Super choque. Super choque. Veja em aflição as tendas de Cuxã. As tendas do Egito. O Egito está sempre se aliando contra quem quer ficar contra Deus. Agora estão com medo. Ficaram com medo. Estremecem as cortinas da tenda de Midian. Indignou-se Yahvé contra as torrentes, porque os rios começam a secar. Tua ira foi contra as torrentes ou contra o mar o teu furor? Porque o rio Eufrates seca. Cavalgaste em teus cavalos, em teu carro, e o teu carro é a salvação. Resetaste o teu arco com força, as tuas setas são promessas juradas. Selá. Fendeste a terra com os rios, os montes te viram e tremeram. Passou o turbilhão de muitas águas. O mar deu o seu rugido, elevando as suas ondas ao alto. Claro, um terremoto cataclísmico desse, você imaginou? O tsunami lá da Oceania matou 300 mil pessoas com ondas de 6 metros. Você imaginou quando as próprias montanhas forem colocadas para dentro do mar e todos os continentes tremerem? O sol e a lua se detiveram em seu lugar. À luz das tuas setas disparadas, ao brilho refulgente da tua lança, caminhas irado pela terra e com teu furor trilhas as nações. Deus vai fazer com elas igual o trilho do arado que vai abrir um suco na terra, passando. Na tua ira trilhas as nações. As nações são igual o trigo sendo trilhado. Saíste para salvar o teu povo. Quem é o povo dele aqui? Israel? A noiva? Muito bom, cara. A noiva já está salva. Ele está saindo para salvar os que não estão salvos, que é Israel. Saíste para salvar teu povo, para salvar com o teu ungido. Quem é o ungido de Yahvé? Por meio do quem o Pai executa toda a justiça? Cristo. Derrubaste o teto da casa do ímpio. Você lembra, se vai te lembrar alguma coisa? O teto da casa do ímpio desabando. Quem que é o ímpio do fim dos tempos, irmãos? O anticristo. O anticristo. Aonde ele vai estar residindo nessa época? No tempo. Hã? No tempo. Aonde? Isso vai ter que ficar para amanhã também. Mas eu vou falar Em aqui. Jerusalém. Na Babilônia do Eufrates. E quando isso acontecer, a Babilônia do Eufrates, no Iraque, vai ser subvertida para baixo, engolida pelo terremoto. Porque você sabia que a Babilônia vai ser edificada? A Babilônia vai ser edificada, irmãos. E o anticristo vai morar nela. Isso é assunto para outro dia. Mas nessa hora, o teto dele vai desabar. Descubras, para salvar com teu ungido, derrubas o teto da casa do ímpio e descobres o fundamento até a rocha. Com os teus próprios dardos atravessas o dominador e as tuas tropas se dispersam no torvelinho. Quando triunfantes apressavam-se a engolir o oprimido em secreto, o anticristo estava dizendo: agora eu consegui. Quando parecia que ia ganhar, pisoteaste o mar com os teus cavalos, e a mole de muitas águas ferve. É claro, até os montes derretem, imagina o mar. Escutei-o e se comoveram as minhas entranhas. Sabe o que é isso aqui? É reação. O coração fica comovido. Comoveram-se as minhas entranhas, e os meus lábios palpitaram ao ouvi-lo. A carcoma entrou em meus ossos, e as minhas pernas tremem. Porque ainda devo esperar quieto o dia adverso. De um povo que se alçará para nos invadir, ainda que a figueira não floresça, nem nas vides haja fruto, ainda que o produto da oliveira engane
e os campos não produzam alimento, ainda que se acabem as ovelhas do redil e não restem vacas nos estábulos, contudo eu me alegrarei em Yahvé e me regozijarei no Elohim da minha salvação. Adonai Yahvé é a minha fortaleza, pôs os meus pés como da gazela, far-me a pisar nas alturas. Aleluia. Ao regente do coro com instrumentos de tangimento. Aliás, ao regente do coro com os meus tangimentos. Isso tem que ser cantado. Isso tem que mexer com o coração, irmãos. Aleluia. Aleluia. Por isso que o Salmo fala, derretem-se. Por isso que o Salmo fala que ele põe termo à guerra. Ele faz cessar a guerra e diz no Salmo 46, aquietem-se as nações e saibam que eu sou Deus. Nesse dia, todos vão saber que Ele é Deus. E se você ler o Salmo 47 e o Salmo 48, você vai ver que começa a festa dos povos batendo palmas, porque o rei retornou. E no Salmo 48 diz que o monte Sião se torna a alegria de toda a terra. Nós estamos aguardando esse dia. E aí começa o reino milenar. E do reino milenar ocorre a ressurreição dos justos. Mas sobre a ressurreição dos justos e o reino milenar em si, nós vamos deixar para falar amanhã. Tá bom? Vamos parar por aqui. Peço perdão aos irmãos por terem prolongado. Agradeço pela paciência de escutar. Glória a Deus. Que o Senhor fale mais do que as minhas fracas palavras no coração dos irmãos. Amém. Te encomenda a Ele essas palavras, irmãos, e que isso produza em nós alegria e expectativa. Porque se não é para isso que a gente está reunido aqui, não tem sentido a gente estar reunido aqui. É muito bom estar com os irmãos, é maravilhoso, mas se o fim último é esse, é tudo em vão. Mas eu creio que todos nós queremos esse dia. Não é verdade? Com certeza. Amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Que o Senhor seja exaltado entre nós. Amém. Glória a Deus. Senhor, nós agradecemos por esse tempo. Pedimos que o Senhor encomende, Senhor, as suas palavras ao nosso coração. Produza em nós temor, Senhor, e busque alegria. Produza em nós a exultação da esperança. Não deixe, Senhor, que essas coisas fiquem só na superfície da nossa mente, sem penetrar nosso coração. Senhor, sem fazer nos desejar por essa hora. Dá-nos a esperança da Tua vinda como capacete da salvação. Quando as tristezas desse mundo estiverem se abatendo sobre nós, faz-nos ser como Abacuque, que ao pensar no dia do Teu triunfo, pôde cantar, Senhor. Pôde se alegrar em Yahvé, a sua salvação. Pode dizer, ainda que a figueira não floresça, todavia eu me alegrarei no Senhor, meu Deus. Bendito és Tu, Senhor. Nós adoramos o Teu nome e dizemos, Maranata, vem, Senhor Jesus. Maranata, vem, Senhor Jesus. Bendito seja o Senhor. Amém. Aleluia. Glória a Deus.